doutrina. Normalmente domingo pela manhã e nas quarta-feiras que nós temos trazido assim a direção para o tema que Deus coloca em nosso coração para que a gente amadureça. E eu digo sempre, irmãos queridos, que eu, quando comecei a conhecer a Deus, e foi numa igreja batista, onde eu nasci de novo, eu achei muito interessante, importante, precioso essa forma de doutrina da igreja batista em relação a preparar e capacitar a sua membresia, a sua família. Porque tem todo mês dentro de um tema, quer dizer, o tema chega a ser exaustado no compartilhar com o aprendizado daqueles que acompanham. Vejo assim, muito importante a gente ter uma forma melhor de aprender dentro da doutrina que é aplicada durante um mês. Como nós estamos terminando o mês da família, quer dizer, no próximo mês, nós já vamos aprender mais um pouco sobre mordomia cristã, sobre a nossa vida de escolhido como servos e mordomos de Cristo. Uma coisa também muito preciosa, né? Mas nós vamos não deixar de focar no tema de hoje, a comunhão perfeita da família com Jesus. Estamos encerrando hoje a ênfase, né, sobre esse tema. Vocês lembram do tema geral do mês? A igreja viva comprada pelo sangue de Jesus, levando as famílias a ser felizes. Acredito que dentro desse tema anual, aí é um subtema que nós trouxemos, levando a família a ser feliz, a ter a comunhão perfeita da família com Jesus. Não é? Importantíssimo a gente indo ganhando esse conhecimento para que a gente aplique. Ela não pode ficar aqui hoje, ela não pode desvanecer naquilo que nós ouvimos na atmosfera. Ela deve encontrar um lugar em nosso coração e ficar gravada em nosso coração. Quando a gente vamos lembrando de toda a concordância bíblica e vamos até o Salmo 119, verso 11, a igreja lembra? Guardei para. Então veja bem, se nós vamos assimilando aquilo que Deus vai trazendo, aquilo que Deus vai nos ensinando diariamente, nós vamos estar tranquilos para vencer aquilo que vem ao contrário, aquilo que vem fora dos projetos e dos propósitos de Deus. Então a gente não peca, é o que o salmista declara na sua vida. Ele guardava a palavra de Deus, aquela que ele ouvia, aquela que ele estudava, para que ele não pecasse. Então, para que a gente possa guardar, preservar, manter seguro como família sagrada, que é a família de Deus que somos nós necessitamos dessa direção. Nós necessitamos dessa palavra. Ela precisa estar guardada em nosso coração, para que diariamente a gente vá aplicando. Sabemos que o tema família é um tema complexo, não é? Porque tem várias vertentes: marido, mulher, filhos, não é? O casamento, a administração do lar, que também é muito importante. Tenho como experiência de vida de casamento, tratando de um assunto que hoje a gente tem que estar bem vigilante, essa questão administrativa. Muitas das vezes eu vou falar uma palavra, talvez não seja chula, mas uma palavra comum, diária, não é? A gente relaxa muito em relação a controlar os nossos gastos, né? Às vezes com olhos altivos, prejudicamos esse relacionamento pelas dívidas, porque as dívidas, ela atinge a família, não é? As dívidas deixam as pessoas com a cabeça, vamos dizer, também uma palavra como uma cabeça quente, não é? A cabeça fica, a gente não entra no estado de loucura, mas ela fica desorientada, não é? Fica aborrecida. Então, tudo isso é zelo por esse nome de família, que é uma instituição sagrada, que foi Deus quem criou, não é? Como bom a gente ter hoje um casamento. Digo com toda sinceridade, acredito que vocês todos que já são casados sabem que é bom, não é?
você ter alguém do seu lado e alguém que seja de confiança. Então, eu quero falar isso para a gente entender que devemos manter essa situação na família, uma família harmoniosa. E para a família ser harmoniosa, a gente precisa aprender com Deus, porque nós somos limitados e ainda temos essa carne que está grudada em nosso corpo, nesse corpo, que é tendenciosa a nos levar a desviar do que Deus ensina. Por isso que nós temos que ter um zelo por esse nome de família e pela família que Deus nos presenteou. Olha, minha esposa foi a primeira namorada de porta. E aqueles namorozinhos bobo? Você ria naquela época minha, você ria com uma menina ria para você, já estava namorando. Né? Naquela época era assim. Né? Coisas que você pegasse na mão, virgem não dormia. Né? Naquela época era dessa forma. Você já estava namorando. E essa minha esposa hoje foi a minha primeira namorada de porta. Então veja que coisa maravilhosa, não é? Para a gente ver como se começou um casamento, se começou uma nova família. Eu não sonhava, mas a gente almejava em casar. Mas quando só Deus é quem sabe, não é? Mas o que a gente hoje vai aprendendo, para aqueles que estão namorando, tem ali uma jovenzinha que já está namorando, outros não estão por aqui ainda hoje, mas aqueles que ainda também vão namorar, não é? Que Deus criou homem e mulher para construir a família. Eu vejo e ensino para vocês que o namoro é aquela primeira pedra do alicerce para o casamento e para a família. Então é no namoro que já se começa a se ajustar, a começar a se entender como vida a dois. Começa no namoro e vai aprofundando esse namoro, conhecimento, porque antes desse namoro, cada um tem sua vida pessoal, seus projetos pessoais, sua vontade pessoal. Mas quando começa a namorar, a coisa já começa a mudar. Porque já são dois. Tem que ter aquele relacionamento, aquela concordância, não é? Veja que se o namorado sair sem dizer a namorada, e ela souber, a coisa fica meio feia, né, Maiara? Então, tem que ter essa. Veja que já é um alinhamento para uma família saudável, não é? É no namoro, vai se conhecendo, aí daqui a pouco vai conhecendo a família, não é? E aquilo vai se juntando, se unindo, se harmonizando, aí vem a outra parte que já é um compromisso maior, que é o noivado. O noivado já aumentou mais o compromisso, a responsabilidade é outra, porque foi no meu noivado que nós começamos a pensar no casamento. O noivado aproxima do casamento para essa nova família. Então ali a gente já foi, ó, se preparando. Vocês querem saber de uma coisa? Não sei se hoje os namorados é assim. Na minha época, eu trabalhava e minha namorada trabalhava. Eu conheci ela quando ela foi trabalhar. Eu estudava de noite, estava fazendo segundo grau ali no colégio, que hoje mudou o nome, que era Costa e Silva, na Siqueira Canzananda, Rio de Janeiro. O ano tinha começado, eu já estava estudando, e ela passou a trabalhar e foi estudar de noite. Então ela foi lá para a escola e quando me viu se apaixonou. Né? Ela hoje não está aqui, mas depois vocês podem perguntar para ela. Né? Se apaixonou e dali nós fomos caminhando. Eu sempre digo, ela ri, e depois não, é o contrário. E quando ela se apaixonou, não quis, mas toda hora queria namorar com ela, quando era, e eu ficava dizendo, não, depois eu lhe digo, vou dar resposta, vou orar. E quando ela está lá na presença de mamãe, eu primeiro tive que pedir permissão da minha mãe para namorar com você. Só para harmonizar o ambiente, não é? Mas foi assim que nós começamos a viver, já que o namoro, que parecia ser simples. Não é? Ela chegou na escola, me conheceu, eu conheci ela, a gente começou a namorar. E ela foi a minha primeira namorada. E para dizer a vocês, quando ela me apresentou aos pais, quando eu fosse, a gente ia namorar, a casa dela é daquelas que hoje é difícil ver, mas tem a frente da casa, quando a entrada não tem aquele murinho baixo na frente, né? Então o pai dela botava uma cadeira ali na frente, eu ficava pelo lado de dentro, junto entre o muro e a parede, e ele não saía nem para beber água.
Quando ele queria beber água, ele chamava a esposa e traga um copo de água para mim. Era a minha época, tá vendo? No dia que eu consegui dar um beijo aqui na bochecha dela, eu não dormi. De alegria e entusiasmado. Né? Porque ele não permitia, não. Agora, ele abria a mão para mim e um domingo no mês eu ia almoçar na casa dele. Um domingo no mês. Ele abriu esse precedente para que eu fosse almoçar na casa dele. Para evitar da filha estar fora, se encontrando comigo, uma coisa e outra. Ele era muito rígido. O nome dele era Antônio. Né? Então, para ver que hoje a coisa é diferente. Mas ela é diferente, mas não deixa de ser uma felicidade para um casal. Temos que ter muito cuidado na escolha, porque do jeito que o mundo hoje se encontra, para encontrar sinceridade em ambas as partes é um pouco complicado. Porque muitos estão relacionados mais profundamente ao mundo. Então o risco é grande, aprende muito mau costume, muita coisa que está fora dos padrões divinos. Então isso pode, se chegar a um casamento, vai chegar a um casamento conturbado, porque não tem a direção que seja perfeita para esse casamento ser harmonioso. Então esse é o zelo e o cuidado de Deus para conosco. Hoje nós somos famílias, não é? E hoje nós temos que agradecer sempre. Hoje nós somos uma família escolhida de Deus, porque como disse Jesus no Evangelho de João capítulo 15, verso 15, que não fomos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu. Então a nossa família foi Jesus que escolheu. Então aquela pessoa que naquele dia chegou lá no Colégio Costa e Silva, foi Deus que levou para ser minha esposa até hoje. Eu não sabia, eu não entendia, mas o Senhor já tinha esse propósito. E a gente fazia isso. Não concluí uma parte importante para vocês. Ela trabalhava e eu fui esquecendo outra parte. Nós, para comprarmos os nossos móveis, quando começamos a pensar no casamento, já tínhamos colocado a aliança nos dedos, né? Na autorização do pai dela. Não fomos nós, foi o pai que autorizou. A gente começou a comprar. Primeiro começamos a comprar o quarto. Ali era dividido. Ele dava metade, ela metade. Nós compramos todos os móveis assim. Nós ganhamos do pai dela uma geladeira e da minha mãe um fogão. Foi o que nós ganhamos. Mas todas as outras coisas, a mobília da casa, foi comprada por nós. Talheres, pratos, tudo que faz parte de uma família, né? De uma casa de um lado. Foi tudo dividido. Ela dava metade e uma metade. Hoje melhorou um pouco em casa, mas sempre, até um tempo, sempre as coisas eram divididas. Porque nós estávamos acostumados assim. Sempre um paga uma coisa, pagava outra. Hoje, ela paga um número menor. Isso foi uma coisa que nós fizemos entre si. Então eu diminui mais a despesa dela. Mas antes era igual. Ela pagava uma parte e pagava outra, até um certo tempo aí. Hoje, e com um acordo de amor e alegria, nós diminuímos. Ela hoje paga uma parte menor. Né? Deus colocou para a gente assim e assim está. Então, essa é a direção para que a gente possa ter um casamento maravilhoso que a gente quer. Eu sempre, quando falo sobre isso, eu quero animar os irmãos de uma forma de nos mantermos na comunhão entre marido e mulher, porque essa comunhão entre marido e mulher vai alcançar os filhos. Vai alcançar os filhos. Na minha família são 13 filhos. Meu pai foi um homem muito mundano, né, em todos os sentidos. E causava muita dificuldade, de barulhos e confusões. Muitas das vezes chegava de madrugada em casa e abria as portas e as janelas de madrugada, colocava uma esteira na calçada da porta e dormia ali. A gente não dormia mais, porque a gente tinha que estar olhando ele.
mas causava muitas coisas. E nós tivemos sequelas sobre isso, do barulho. Nós éramos uma família muito nervosa. Hoje já estamos mais bem controlados, porque Jesus entrou em nossa vida, é o príncipe da paz. Mas nós vivemos muito tempo agitados, nervosos, chorosos, choravam com facilidade e se desentendia com facilidade devido a muitos barulhos de muitos anos que meu pai fazia. E isso afetou a família, não é? Mas hoje, graças a Deus, quando Jesus entra no lar, não é? A coisa muda, e muda para bem melhor, incomparável, não é isso? Então é o que a gente vai aprendendo hoje. Nós devemos perseverar ainda. Ah, não, já estou casado, o amigo já vai chegando 5 anos, né? Ainda me lembro, um dia desse ele casou, esse rapazinho de camisa amarela aí. Casou um dia desse, vai chegar a 5 anos. E outros que casaram recente também, não é? Mas hoje já vai ganhando cada dia uma maturidade maior, sabendo, porque no dia a dia há adversidade, a gente não pode deixar de entender isso, mas como temos Deus e buscamos esse conhecimento para o zelo da família, não é? Então a gente vai se sincronizando e suportando algo que vem adverso. Por isso que nós, crentes em Jesus Cristo, não podemos deixar de cultivar aquilo que Deus traz aos nossos corações. A gente não pode deixar de cuidar daquilo que chega ao nosso coração em relação à família, que é para que a gente aplique. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus. Então, se ela chega em nossa casa, chega em nosso casamento, o mal vai ser destruído. Nós temos que pensar positivamente, independente se nós não temos todos os membros da nossa família que não sejam ainda convertidos. Mas nós temos que entender que nós temos uma palavra de poder, de transformação, de libertação, de salvação. É a palavra de Deus. O que cabe a nós é usar essa palavra. Quando a gente diz eu creio, o creio está na prática. Porque você ouve muita gente lá fora de comportamentos mundanos, que a gente conhece no dia a dia da vida, mas que diz que crê em Deus. Então, o crer, ele não está somente na boca. O crer, ele está na prática, no exercício da fé, da confiança nas promessas. O que é que nós estamos aqui hoje para ouvir? As promessas de Deus. O que Deus vai favorecer a nós. Como promessa, como Deus é fiel à sua palavra. Amém? Amém. Então, nós vamos ouvir. Eu peço para a igreja ler o que ali está escrito. Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Será que, olhando para os homens casados aqui nesta noite, temos dito isso para nossas esposas? Precisamos dizer. Só os homens, vamos repetir? Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Vocês lembram o que Jesus falou? Em Efésios 5, Paulo ensinando aos homens daquela igreja, o que Jesus disse? Que nós devemos amar a mulher como ele amou a igreja. Está vendo, gente? E você sabe como deve ser esse amor? Independente das circunstâncias. Ah, minha mulher fez isso que me contrariou, a minha mulher teve uma atitude que eu não gostei, a minha mulher realizou uma coisa que não era favorável. Independente disso, nós temos que amar nossa esposa, porque Jesus falou. A igreja que Jesus amou e deu a sua vida somos nós, mas nós também não falhamos. Mas Jesus deixou de nos amar? Jesus deixou de ir na cruz por nós? Não deixou, por causa de erros nossos não deixou. E ele foi justamente para pagar os nossos erros. Então assim, maridos, principalmente direcionados aos homens, que devemos ter essa compreensão e praticar na vida a dois. Precisamos ter essa atitude. Lembrando da parte da mulher, olha o reconhecimento do valor que o marido, falando Salomão, tem pela mulher, reconhecendo, minha amada,
Se ela é minha amada, a gente não trai, a gente não engana, a gente não mente, a gente cuida bem. A gente cuida bem. É o que nós homens temos que aprender isso, a zelar. E agora vem a mulher, que as mulheres cristãs, creio sim que compreendem muito bem. Quando se trata daquela parte da mulher, seja submissa ao seu marido. A submissão da mulher ao seu marido não quer dizer que ela vai ser a empregada do marido. Não quer dizer que ela vai ser um capacho do marido para ele passar por cima. A submissão está sob a missão do seu casamento, sob a missão daquele que Deus lhe deu para ser a sua outra metade, que é união, comunhão, acordo, andar lado a lado do seu marido, nos seus projetos, nas suas realizações. Esse é o papel da mulher também. A submissão é essa mulher amada que também vai ter esse carinho a ser ajudadora, adjuntora, auxiliadora do seu esposo, no seu dia a dia da vida. Para as mulheres que não trabalham, eu não posso falar sobre isso, porque minha mulher, ela foi minha esposa, já começou no namoro, ela trabalhando, até se aposentar. Ela hoje também já está aposentada. Mas, quando o marido sai para trabalhar, para a mulher que cuida do serviço de casa, zela pelo seu lar e pelos seus filhos, ela assume a casa de uma forma geral. Então, o seu marido tem a confiança plena na administração do lar da sua esposa que ficou em casa. Hoje é mais difícil, né? As mulheres hoje, uma boa, grande parte, trabalham. Não é? Hoje a minoria é que não trabalha. Mas sempre a mulher está auxiliando o marido nas despesas da casa, como foi o meu caso sempre. Mas isso foi de livre, espontânea vontade, isso foi de acordo matrimonial, não é, de amor entre duas pessoas que foram juntas pelo Senhor. Mas hoje tem mulheres que ela não trabalha fora, cuida só do lar, então ela assume toda a responsabilidade quando o marido vai trabalhar. Ela quem cuida, quem educa os filhos, ela quem zela pela casa, ela quem prepara tudo. Então ela é essa verdadeira auxiliadora, ela é essa verdadeira adjuntora do seu marido, não é? Tem uma história muito comentada no meio dos crentes, e é por isso que Deus tirou a mulher do lado do homem, da costela, que é do lado, para andar lado a lado, e a gente ouve muito isso, não é verdade? Então veja bem, irmãos queridos e amados, essa é a comunhão perfeita da família com Jesus, e isso vai levar a família a ser feliz. Porque quando os filhos veem os pais unidos, felizes, os filhos também ficam felizes, não é? Os filhos também ficam alegres. Veja bem, meus queridos irmãos, os benefícios de uma vida com Deus, da família ligada a Deus. Quais são esses benefícios? A igreja pode ler João 17, 14, 15. Veio-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Amém? Então veja, meus queridos, como falamos em princípio, como a família alicerçada pela palavra de Deus, ela está guardada, ela está revestida. Isso Jesus fez uma oração sacerdotal ao Pai em relação aos discípulos. Os discípulos também têm a família. Dei a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou. Eles passaram, Jesus orando, a viver em obediência àquilo das orientações de Jesus Cristo, como seu mestre, tá? Mas veja se não é verdade hoje as famílias de Cristo, se o mundo não nos odeia. O que é que podemos ver em relação à política brasileira? Hoje mesmo ouvi uma assembleia em Brasília e vi algumas discussões em relação até a isso. O ódio daqueles antissemitas, né, que não creem em Jesus, contra a igreja de Cristo. Isso discutido dentro de uma assembleia em Brasília. Veja como nós somos odiados verdadeiramente, mas veja como Jesus nos prepara
e como Jesus orou para que Deus protegesse eles. O verso 20 desse mesmo texto vai dizer para nós, na oração de Jesus, que Ele já orou por nós e pela nossa família mesmo. Ele disse: Senhor, santifica aqueles que vão crer na Tua palavra. Hoje nossa família crê na palavra de Deus. Por isso que ela tem que ser o alicerce do casamento. Por isso que ela tem que ser o alicerce da casa. Por isso que ela tem que ser o alicerce dos filhos. Que alicerce é esse? A sustentação. E como é essa sustentação? Obedecendo. Seguindo. É como se diz, é a nossa bússola. A bússola é aquele instrumento que guia as grandes naus e os grandes aviões, que todos só verem nuvens, só verem água. A bússola orienta onde eles vão ancorar, onde eles vão subir, não é? Que agora esqueci o nome. Sim? Decolar. Não, tem horas que a gente esquece. Eu corto quando eu esqueço. Sabe por quê? Porque reconheço sua unidade. Então, quando eles vão decolar e também para aterrissar, se não for aquele instrumento. E agora vamos olhar para nós, buscando essa ilustração. Se falamos que essas escrituras é a nossa bússola, quer dizer, é a direção que nos levar até a Nova Jerusalém, nós e nossa família. Aqui nós estamos caminhando, podemos fazer essa conjectura, nós estamos caminhando como aqueles que foram colocados no deserto, em busca de Canaã. Hoje nós estamos em busca do novo céu e da nova terra. Então é essa palavra que vai nos direcionando. Ela é aquela nuvem colocada pelo dia para eles andarem, e era a bola de fogo colocada para a noite eles caminharem. E ainda podemos acrescentar: era aquele pão que desceu do céu para alimentar eles ali na caminhada. Era aquelas codornizes que foram lançadas do mar para que eles se alimentassem. Olha que coisa linda. Então, essa palavra é o centro da nossa família. Essa palavra é o centro da nossa casa, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos. Vamos botar um porém nisso. Mas para que ela seja real, para que seja essa direção perfeita, como nos ilustramos com as grandes naus, ela precisa ser aplicada. Se eles não usassem aquela bússola, ela podia estar ali, mas eles não usavam, não olhavam, não se utilizavam dela, não iam conseguir chegar. Para que a nossa família possa chegar, para que os nossos filhos sejam orientados para vencerem, para que o nosso casamento possa ser orientado para vencer, precisa dessa bússola que é essa palavra. Ela tem que ser aplicada. Ela não pode ser, é boa e eu vou deixar aqui no canto. Não vou usar diante do que acontece no dia a dia da vida, seja qual for a parte da família. Ela tem que ser aplicada, que é para você ter a direção certa, para que você possa chegar no porto seguro, para que você possa navegar ou sobrevoar tranquilo. Vocês lembram alguém que já andou de avião aqui, que quando se aproxima da cidade, que vai aterrissar, há um aviso pelos alto-falantes do avião, que se estamos sobrevoando a cidade X ou Y. Quer dizer, eles orientam, porque ali eles estão vendo pela bússola, pelos instrumentos que eles usam para saber onde estão e o que vai fazer. Assim é a nossa vida cristã, a nossa vida na família, a nossa vida no casamento. A gente precisa aprender como lidar com o matrimônio. A gente precisa saber como lidar com os filhos. Lembramos lá de Efésios 6, os 3 primeiros versos, que os filhos devem honrar os pais e as mães, mas que os pais não devem irritar seus filhos, mas não podem deixar de corrigir, a demonstrar o Senhor, quer dizer, ensinar pela palavra, saber como ensinar, saber como colocar, mas corrigir, porque ela vai ser essa orientação perfeita para se vencer. A gente não pode, irmãos queridos, recuar ou temer alguma coisa em relação aos nossos filhos ou em relação ao casamento, de algo que não esteja certo. Nós temos com sabedoria, com o poder de Deus, claro. É uma coisa que eu vou falar para vocês que eu pratico. Se há alguma situação ou outra, primeiro eu oro,
primeiro eu coloco nas mãos do Senhor. Porque no coração do homem só vai Deus. Primeiro eu clamo e peço que Deus vá ali. Porque Deus é quem vai aquebrantar, Deus é quem vai sensibilizar, Deus é quem vai falar primeiro no coração. Porque quando eu chegar ali para discutir aquele assunto necessário, uma orientação ou uma disciplina para a mudança, o Espírito Santo foi primeiro. Ele já está com, a pessoa já está com o coração tocado. E aí vai ficar mais tranquilo para você resolver aquela questão da família. Vai ficar mais suave. Aí vem aquela coisa que é preciso. Falamos lá de Josué, no início, do esforço e tudo. Esse esforço de botar o joelho no chão. Vamos falar, mas vamos um pouco ali. Botar o joelho no chão. E estar orando constantemente. E se a coisa for difícil, jejum. Se a coisa for uma caixa, como disse Jesus lá em Marcos 9, quando o Senhor disse que na questão daquele jovem epilético, que tinha uma legião de demônios, eles não conseguiam expulsar. Então, quando a coisa é mais difícil, o jejum, você tem que ter confiança no poder da oração em nome de Jesus Cristo. O crente em Jesus Cristo, irmão, não pensa negativamente. Ah, não tem jeito. Isso é mentira do diabo. Não tem jeito mais para o diabo, nem para os demônios. Eles já estão condenados. Mas qualquer situação, no dia a dia da nossa vida, tem cura, tem libertação, tem salvação. Amém. Porque é a promessa de Deus. E conhecemos Deus como Deus do impossível. Se não é possível para você nem para mim, mas para Deus é. É isso que o crente deve pensar positivamente. Nunca pense negativamente. Mas você tem que ter uma posição. Vamos lembrar de novo do aparelho para os aviões e os grandes navios ancorarem. Precisa ser usado. Então a gente tem que usar a palavra de Deus, que é para a gente chegar no porto seguro, ancorar direitinho ali onde precisa, ou aterrissar no aeroporto correto que você precisar. É onde a gente vai aterrissar no novo céu, na nova terra, com a nossa família e ver a vitória da nossa família. Irmãos, primeiro benefício de uma vida com Deus, da família com Deus, um entendimento transparente em si mesmo, você se conhecer de como sua vida está. Como é que a minha vida está no altar do Senhor? Como é que eu tenho vivido com Deus? Como é que eu tenho servido a Deus? Isso é importante. Esse é o primeiro benefício para uma vida com Deus, para uma família com Deus. Um entendimento transparente em si mesmo. Você ser real, você ser verdadeiro, você ser sincero, você ser fiel. Fiel a Deus. Porque vem as respostas do Senhor. Não foi o texto de 2 Crônicas 7,14? Que Ele sara, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele renova, que Ele transforma. E no verso 15 ele ainda vai dizer: eu vou ouvir a oração que for feita nesse lugar. Mas veja que nós temos que tomar posições. Então nós precisamos, como benefício, um entendimento transparente em nós mesmos. Segundo benefício de uma vida com Deus, uma família com Deus. Uma vida com Deus declara conduta de vida justa. Não é difícil a gente raciocinar isso, né? Então, se nós queremos esse benefício para a nossa família, para a nossa vida com Deus, precisamos declarar na prática, na nossa conduta, uma vida justa. Viver verdadeiramente obedecendo a Deus. Ter uma vida direcionada exclusivamente por Deus. Exclusivamente, é somente por Deus. Aí nós vamos ter esse benefício de uma vida verdadeiramente ligada por Deus. Viver com Deus em uma direção para a paz. Você lembra lá da bem-aventurança, né? Quando Jesus vai falar que precisamos sermos moderados, tranquilos, para que a gente possa manter essa paz. Ou então na primeira frase do verso 33 do capítulo 16 de João: em mim tenhais paz. Ou Isaías 9, verso 6: Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então veja, meus queridos, esses benefícios, queremos esse benefício
para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa própria vida e para o nosso filho, os nossos filhos, viver com Deus em uma direção de paz. Você lembra do Gálatas 5, verso 22? 22, que são os frutos do Espírito. Vai falar que nós temos que produzir a longanimidade, que é paciência. Ter paciência. Agora vocês assimilem bem isso. Porque nós estamos em um mundo difícil, de problema. E você tem que declarar isso. Você tem que produzir esse fruto. A longanimidade, a paciência. E ainda vai mais, são 9. Ele vai falar também da mansidão, do amor, que nós devemos, esses são os frutos do Espírito. E quem é que está em nós? O Espírito Santo. Então ele está em nós, está em nossa família, ele está em nossa casa. Vamos lembrar de outro texto compartilhado quase diariamente aqui. A parte A do 127A. Se o Senhor em vão, então precisa ser Jesus, não é nós. Então viver com Deus em uma direção de paz. Jesus é o príncipe da paz. Se não for ele dentro do lar, se não for ele no casamento, se não for ele na vida dos filhos, não vai resolver nada. Projeto humano não resolve. Eu vou que vocês veem acontecer isso. Tem muitos daqueles que têm uma produção financeira muito alta, principalmente esses políticos da vida. Não estou falando de porque eu sou político não, mas é que a gente vê no dia a dia. Não gosto de política. Veja bem, a gente ter essa sensibilidade que o nosso amor não está no presente material. O presente material faz parte do dia a dia. De uma hora ou outra você dá um presente a seu filho, dá um presente ao seu marido, dá um presente à sua esposa. Isso é bom, maravilhoso. Essa vida cotidiana, não é? Essa parte do matrimônio ajuda muito. E dos pais para com os filhos. Hoje, minha esposa, vocês não estão vendo ela aqui. Ela foi para o aniversário da minha neta. Aí fez um negócio, a irmã Roselana ajudou ela a fazer umas coisas lá também, e levou um presentinho, tal. Não tem nada, irmãos. Não é porque minha esposa não, porque qualquer um pode fazer isso. Mas uma coisa importante, primeiro é o que está aqui dentro. Não é aquela coisa material que você vai barganhar alguém. Deus não é barganhado, Deus não se barganha, Deus não aceita escarnecedores. Então veja como a importância dessa direção da paz, de termos o Senhor, amar de verdade, ter essa comunhão perfeita do nosso coração, podemos fazer aquela parte que satisfaz, que é daquele dia a dia da sua vida, fisicamente vivendo como Jesus esteve aqui e viveu. Jesus abençoou muito aqueles discípulos, supriu muitas coisas que eles precisavam. Não é diferente, mas nós precisamos ter essa direção, que mantenha a paz. E uma direção para manter a paz, nós vamos falar mais um pouco ali embaixo, mas tem um ponto importante, que para manter a paz vai trazer uma união. Vai trazer uma união. A paz gera essa união. Eu falo por experiência pessoal. Viver em paz com a minha esposa, a gente é mais unido, mais ligado, conversa mais, troca ideias, brinca, porque a paz está reinando. Por isso que nós temos que ter a direção da paz, não é? Com Deus. É preciso. Esses são os benefícios que a gente deve manter. Outro benefício de uma vida com Deus e a família com Deus. Viver com Deus é ter uma vida de equilíbrio e estabilidade. Quem mais sabe dessa palavra hoje são os mais jovens, não é? Que lidam muito com essas coisas. Na minha época era difícil eu ver equilíbrio, estabilidade, eram outras palavras. Mas são palavras que verdadeiramente mantêm uma família organizada e uma vida ligada à obediência a Deus. Equilíbrio e estabilidade é você ter a consciência de como você deve viver, mantendo sempre na sua vida aquela direção que você confia e que você aprendeu com Deus. A sua vida vai manter equilibrada.
Uma estabilidade é uma continuidade dentro daquilo que sua vida está equilibrada. Ela vai se manter tranquila, ela vai se manter sempre em ordem, sempre segura, estável, não vai se mover para um lado ruim, para uma contrariedade, porque você está equilibrado e estabilizado dentro da palavra de Deus, dentro das orientações que Deus traz, como benefício para a sua vida, para a vida da sua família e para a vida do seu casamento. E não deixa de falar dos filhos, eu gosto muito de falar dos filhos, porque jovem a gente tem que cuidar muito. Porque o jovem ele é imaturo, né? E precisa aprender. Pronto. Outro benefício de uma vida com Deus é viver com Deus, é estar seguro para a vida eterna. Eu, um certo tempo passado, eu vi de alguém na igreja, até na escola bíblica, eu era professor dos novos convertidos na época, e uma pessoa que tinha aceitado Jesus tudo, mas não tinha certeza da sua salvação. Aí foi preciso, fora da escola bíblica, eu convidei essa pessoa para a gente ter uma conversa com as Escrituras em relação à salvação, que é que nós estamos estudando aqui desde segunda-feira, sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. A gente tem aprendido muito sobre isso. E eu chamei essa pessoa em parte e conversei com ela, mostrando para ela as situações da salvação, como deveria, que ela, a partir dali, que ela começou a conhecer pelas Escrituras verdadeiramente, ela ficou uma pessoa equilibrada, estabilizada a respeito da sua salvação. Ficou tranquila, porque passou a compreender. Às vezes, você pode encontrar alguém na igreja que ainda não tem esse conhecimento mais aprofundado. Por isso que a igreja tem a responsabilidade de preparar, não é a igreja, como nós temos na segunda-feira, essa capacitação doutrinária. São com temas diversos, não é? A gente vai trabalhando os temas e progressivamente, a gente trabalhou sobre o pecado, agora entramos sobre a salvação. Depois nós vamos entrar sobre a doutrina do homem. A doutrina do homem que nós vamos entrar depois. Tá? Então veja bem, viver com Deus é estar seguro para a vida eterna. Então a gente não pode abrir mão. Não podemos abrir mão. E por quê? Vamos lembrar de um texto que isso é importante. Tiago 4, verso 8. Você lembra? Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós. Lavai as mãos pecadores de duplo ânimo e purificai o vosso coração. Então, viver com Deus é estar seguro, uma vida sem pecado. Livre do pecado. Unido. Juntos, na obediência e no temor daquilo que a gente aprende. Então, uma família segura com Deus é uma família que tem procurado viver o que Deus tem ensinado. O que Deus tem trazido para a nossa família ser feliz, ser harmoniosa, ser vencedora, ser protegida. Porque todos os outros benefícios falam sobre isso. A segurança e a tranquilidade. Então, viver com Deus é estar seguro para a vida eterna. Então, nós vamos ficar tranquilos se nossa família está caminhando diante das palavras de Deus, das promessas, nós estamos seguros com elas para a nossa vida eterna com Deus. Amém? Amém. Sexto benefício de uma vida com Deus é viver com Deus, nos leva a vivermos em amor com os outros, com as outras pessoas. Então veja o que é viver com Deus. Como eu posso dizer que vivo com Deus se eu não vivo em harmonia com outras pessoas? Claro que amar não quer se dizer conivência com o pecado. O amor é uma coisa muito diferente. Amar é você servir, é você querer o bem, é você levar o bem, mas não se juntar a eles, não compartilhar com eles. Então, se nós somos de Deus, vivemos com Deus, vai nos levar a viver em amor com as outras pessoas. Precisamos amar, não é? O sétimo, eu vou para aqui que eu não estou vendo. Viver com Deus leva a pessoa a ter a atitude perfeita de obediência a Deus na igreja. Olha que detalhes importantes. Nós temos um aniversário que ele tenta desvalorizar a igreja de Cristo, desvalorizar a palavra de Deus,
desvalorizar os ungidos do Senhor. A função dele é essa, a gente sabe. Então nós precisamos compreender que viver com Deus leva a pessoa a ter a atitude perfeita de obedecer a Deus na igreja. De saber que a igreja é o lugar onde Deus criou. Vocês lembram quando Salomão construiu o templo de Jerusalém? Qual foi a palavra que Jesus falou? Estaria com os olhos fixos na Ah, Ele estaria com os olhos fixos. sim, essa é uma parte, né? Mas ele vai dizer assim no início: meu nome vai estar aí perpetuamente, meus olhos vão estar fixos nesse lugar, e o meu coração vai estar aí todos os dias. Então é isso aqui. Viver com Deus leva a pessoa a ter a atitude perfeita de obediência a Deus na igreja. Porque Deus está presente na igreja. Se Deus não estivesse aqui agora, vocês teriam ouvido? Porque vocês têm segurança que Deus está. Vocês lembram de Mateus 18:20? Ligado na terra, será ligado no céu. Aí é 18:18. É o 20. Esse é o 18:18. O 20. Quando 2 ou 3 em meu nome, eu estarei presente. O 18:18 também pode acompanhar. Que é ligado na terra, ligado no céu. Quer dizer, desligado na terra e desligado no céu. Essa é a parte A e B do 18. Então veja, meus queridos e amados irmãos, como nós temos que compreender que Deus está na igreja. Que na igreja não é lugar de contenda, nem de confusões, nem de fofoca, nem de conversinhas miúdas. Está vendo? Porque quem vive em Deus, viver com Deus, leva a pessoa a ter tudo perfeito de obediência a Deus na igreja. É crer e confiar naqueles que Deus prepara. Não é só o pastor, não, meu irmão. Os líderes dos grupos, das uniões, das organizações, aqueles que estão aqui nessa plataforma, com o instrumento, com o microfone, eles estão trazendo mensagem. E nós temos que confiar. Por isso que a igreja deve exigir vida no altar do Senhor para quem vem para a plataforma do altar. É preciso ter vida ligada a Deus. Que é para que todos aqueles que vieram buscar aquilo que precisa, recebam pelo poder do Espírito Santo. Porque nós somos simples mensageiros. Mas quem fala no nosso coração é Deus, e Deus só vai usar vaso consertado, o vaso renovado, não usa vaso quebrado. Quando Deus quer usar alguém, Ele conserta para poder usar. Então, por isso que nós temos que ter essa consciência. Então, isso é da nossa família. Essa ligação perfeita com todos os membros da nossa família. Ter essa ligação, ter essa confiança de como é nossos membros familiares sanguíneos, que foi Deus que instituiu essa família e que essa família precisa ter união e comunhão como benefício para a vida com Deus. Amém? Amém. Então veja bem, em nossa casa, vocês vão entender muito bem, em nossa casa é colocado o fundamento do crescimento espiritual da igreja, não é? Nós não estamos aqui hoje aprendendo a palavra do Senhor? Para onde é que nós vamos quando sair daqui? Para onde? Ou vocês vão para o cinema? A praia não dá, de noite no frio, né? Não tem como. Então vamos para casa. Então é isso que eu quis trazer a vocês. É colocar esse fundamento do crescimento espiritual da igreja. O que nós vamos levar para aplicar na nossa família, no nosso casamento, na nossa própria vida, em si mesmo, como ser transparente em si mesmo, que nós vimos os benefícios, e também ser exemplo para a família. Vocês sabem, nós pais e mães que aqui estão presentes, que nós somos o espelho para os filhos. Os filhos confiam em nós. Então a gente tem que se aproveitar dessa autoridade e poder que Deus nos deu como os pais. Nós temos que ter essa consciência que essa responsabilidade que nós temos como lar é profundo, foi cingido em nossos lombos, não é? Para que a gente possa levar esse crescimento espiritual da igreja para dentro de casa, para dentro do nosso lar. É preciso a gente compreender isso. Ó. As influências que regem a vida no lar são levadas para a vida da igreja. Também as situações que vivemos em casa, os procedimentos. É necessário que a responsabilidade eclesiástica comece em nosso lar.
Quer dizer, o nosso compromisso com Deus, Eclesiastes quer dizer a igreja. Então, de nossa casa, já deve ser mostrado o que nós aprendemos na igreja e levar de casa o nosso comportamento para a igreja. Viver essa sincronia de uma família escolhida e abençoada, de uma família salva e liberta do pecado. Então nós temos que pôr na prática tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. A igreja pode ler. Sabemos que se a nossa casa terrestre deixe de caminhar, se Deus quiser, teremos da parte de Deus o benefício. Uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Amém? A irmã Roselane, está vendo a senhora ali? Ali é minha filha. A senhora de vestido amarelo. Não, é. Então veja outra situação importante para a nossa família ser edificada, levando a nossa família a ser feliz. Onde há falta da presença de Deus no lar, a gente tem dúvida disso, de nada vale profissão de fé. Então Deus tem que estar presente. Ele tem que fazer parte da família. Quando vocês vão lembrar que muitas das vezes alguns cristãos entendem ali Apocalipse 3 como se fosse para o não convertido, mas ali é para nós que somos convertidos. Porque a palavra de Deus é para os crentes, é para quem crê. Você lembra que estão escritos em Apocalipse 3:20? Eis que estou a porta do mar, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Você sabe o que quer dizer isso? A intimidade que Jesus quer ter com nossa família. Jesus está em nossa casa. Você vai convidar o inimigo para ir comer na sua casa? Para entrar em sua casa? Então Jesus, ele quer ser íntimo conosco. Ele quer fazer parte da família. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, da onde? Do seu coração, da sua vida, da sua casa, do seu casamento, da vida dos seus filhos. Ele vai ter essa intimidade, essa ligação com a família. Ele vai preservar a família, vai cuidar, vai zelar da nossa família. Você lembra de 1 João 4? 1 João 5,18? Para que Jesus preserve essa casa, a sua vida, a sua família. Aquele que é de Deus não peca, não anda no pecado, pois o maligno não toca. Está vendo como Deus está dentro em nossa casa? Porque aqueles que se levantarem contra o nosso lar, contra a nossa família, nosso casamento, nossos membros familiares, ele não vai conseguir. Porque nós estamos ligados a Deus. Nós estamos vivendo com Deus, como vimos aquela série de beneficências. Então é importante a gente compreender, aprender. Então, alguns se enganam por pensar que é o caráter da pessoa será transformado na vida de Cristo. Não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Quando Jesus vier, ele não vem mais para perdoar pecado de ninguém. Ele agora está vindo como juiz. No verso 17 de João 3, ali ele estava vindo como um advogado. O que é que ele disse? Lembram? Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar a humanidade. Agora ele está vindo como juiz. Ele agora vem para nos julgar. Eu contei até uma ilustração aqui de um homem, uns tempinhos atrás, de um homem que era um servo, pecado. E ele orava, Jesus vinha e perdoava o pecado dele. E assim foi várias vezes. Eu vou encurtar a história. Várias vezes. E quando foi uma, ele já estava acostumado a isso, a pecar e pedir perdão para Deus perdoar. Quando foi uma outra vez que ele pecou, e esperando Jesus vir para perdoar, quando Jesus veio, ele foi confessar e pedir perdão a Deus. E Jesus disse a ele:
Agora eu não vim mais como um advogado, agora eu vim como juiz, eu vim para lhe julgar. E ele foi condenado. Então veja que nós temos que estar preparados, ligados com a nossa família, porque quando Jesus vier, ele vem para nos levar, para a gente receber o nosso galardão. Não podemos andar no pecado, porque agora, nesse aparecimento dele, né, que é a parousia e a sua segunda vinda, não tem mais perdão. Agora é o julgamento. Então veja, meus irmãos, vamos ler isso que Jesus fez na família. E tirando-os para fora da disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Vocês lembram muito bem dessa história, não lembram? Do carcereiro. E provavelmente aquele carcereiro morava ali mesmo naquela cadeia. Ali tinha um compartimento que morava na sua família. Vocês, pelo relato, viram que vocês descendo aí no texto, vocês vão ouvir isso. Não é? Mas uma coisa importante, como Jesus veio para salvar a família. Mas a gente tem que olhar toda a situação que é necessária para a gente tomar as posições, que eu chamo de posição da bênção. Esse homem era um homem incrédulo, esse homem não acreditava em Deus, esse homem não tinha nada a ver com Deus. É tanto que quando ele viu as grades caírem, a lei levava ele a ser morto, ele seria condenado à morte. Então, de imediato, o texto bíblico diz que aquele homem foi de imediato colocando a mão na espada, desembaiando, para cometer o suicídio. É quando Paulo, Silas e os outros gritaram: está todo mundo aqui, fica quieto. E aquele homem já vinha ouvindo, no dia a dia deles presos, eles cantando, orando, Paulo e os outros. E quando Paulo falou isso, estavam todos, ele ficou atônito. Como as grades caíram, aqueles homens não fugiram? Aí o que aconteceu? Ele tomou uma posição. E não só tomou a posição, como ele pediu a eles: agora vamos na minha casa, para a minha família ser salva. Nós temos interesse, irmãos, de salvar nossa família? Vale a pena estar na igreja? Porque é para a sua família, para a sua vida. Já estamos terminando. Depois dessa vem o final. Então, irmãos queridos, como famílias escolhidas de Deus que somos, se estivermos sempre ouvindo na igreja a sua palavra e aplicarmos, prestem bem atenção, porque isso tem que ser, é dessa forma, no casamento, nos filhos e na administração do lar, seremos famílias que superaremos todas as adversidades. Nós, como família de Deus, queremos vencer os obstáculos e as dificuldades que chegam até a nossa família? Mas veja bem o que nós precisamos, como escolhido, estivermos ouvindo na igreja a sua palavra e aplicarmos na vida, levar para casa, para a família. Então vamos ler esse texto, a igreja pode ler? Como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois passando por ela, o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas é da eternidade a eternidade, a benignidade do Senhor sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto e sobre os que lembram dos seus preceitos para os cumprir. Vamos enterrar. Vamos, irmãos,
nos ater aqui e trazer como áureo para essa situação como escolhido, quando estamos ouvindo essa palavra para aplicar na nossa casa, nosso casamento, nossos filhos e a administração da casa. Mas veja qual é a promessa de Deus, olha, esse verso recebe. Mas é de eternidade a eternidade, a benignidade do Senhor sempre, sobre quem? Aqueles que temem, e a sua justiça sobre o filho dos filhos, até seus netos. No verso 18, sobre aqueles que guardam o seu pacto, guardam os seus ensinos, e sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprir. É o que Deus exige de nós, obediência e temor. Porque as promessas Ele faz e garante para vocês a bênção do Senhor. Amém. Veja, irmãos, Deus criou a família para ser unida. Sabemos isso dia e noite, né? Protegendo e fortalecendo a cada membro. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. É o que nós precisamos ser, não é? Então veja bem, primeiro, compromisso diário de oração para ser essa família unida, protegida e fortalecida. Estudando e meditando diariamente na palavra de Deus, fazendo estudo doméstico que deixou de ser praxe para a igreja, para os batistas que têm costume, não é? Quarto, frequência regular na igreja, não é? Frequência regular na igreja, sempre que puder estar na igreja. A igreja é onde Deus se faz presente para abençoar pela palavra. Quinto, trabalhando no serviço da obra de Deus. Sexto, ter uma vida de louvor e adoração a Deus. Tudo isso traz um benefício para a família, os benefícios que a gente precisa. Como podemos nos relacionar perfeitamente. Amém, irmão? Amém. Que nós lemos Salmo 103, 17 a 18, aquele salmo que nós lemos e eu voltei nos 17 e no 18, lembram? Concluindo, as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Deus, revela que a família é um projeto instituído por Deus. Diga, nós já sabemos. Então, se sabemos, temos que aplicar a palavra de Deus em nossa casa. A família é um projeto perfeito, que reflete o amor de Deus por cada membro de cada família. Isso a gente sabe, não é? Deus abençoou a família e disse: sejam férteis e multipliquem-se e enchem e subjuguem a terra. Gênesis 1, verso 28. Somos família exclusiva de Deus. Amém? Amém. Então que Deus continue nos abençoando, trazendo esses ensinos importantes para a gente ter uma família perfeita, abençoada, né? Uma família vencedora, chegar lá para o primeiro. Aí. A comunhão perfeita da família com Deus. É preciso seguirmos essas regras abençoadoras para a gente ter essa família vencedora. Amém? Amém. Vamos orar então? Que o nosso Deus eterno aplique essa palavra em nossos corações, em nossa família, em nosso casamento, na vida dos nossos filhos, não é? Esses momentos preciosíssimos para aquele que crê e confia na palavra de Deus, não é? Então vamos orar? Nosso Deus eterno, nosso Pai maravilhoso e santo, nós somos felizes, ó Pai, levando as nossas famílias a serem felizes pela Tua Santa Palavra, pelos Teus ensinos, por esse cuidado e amor que o Senhor tem para com cada um de nós, para com cada uma de nossas famílias. Te rogamos, ó Deus, a Tua bênção sobre nossas famílias, sobre os nossos casamentos, sobre os nossos filhos, sobre toda a nossa administração no nosso lar, ó Deus, sobre o trabalho de cada um dos Teus servos, ó Deus, a prosperidade na sua vida espiritual, na sua vida material, ó Deus, porque o Senhor é o único Deus eterno de nossas vidas que supre todas as nossas necessidades. Continua no centro da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos, ó Deus. Continua, Senhor, no centro desta obra, desta casa de oração do Senhor e das nossas vidas, ó Deus, como a responsabilidade de compartilhar aquilo que vem dos céus, que vem do Senhor, pelo Teu Espírito e pelo poder do nome de nosso Jesus Cristo. Leva-nos para casa, ó Deus, guardado debaixo das Tuas asas, Santo Espírito de Deus,
em nome de nosso Jesus Cristo. E nos dá uma noite reparadora de um sono maravilhoso na tua santa presença. É em nome de nosso Jesus Cristo, Pai amado, santo e eterno, que nós oramos, te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias e sobre os vossos casamentos, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui se faz presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está edificada nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja vencedora e santa do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glórias a Deus. Oração silenciosa, estamos dispensados.